O tema de hoje da mensagem é Jesus cura, não importa o lugar. Amém? Marcos 10, 46. Quem achou, diga amém. E diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O que respondeu lá? Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Amada igreja, pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, há muitas especulações sobre a palavra de Deus. Aquelas pessoas aí fora que alguns são ateus, algumas pessoas não acreditam em nada, algumas pessoas elas tentam colocar aquilo que elas fazem dentro da Bíblia. E é preciso colocar a palavra de Deus na vida delas. Então está no caminho contrário à palavra de Deus. Então vamos lá. Tem muitas coisas que nós vamos falar aqui nessa manhã, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. É porque a gente escuta e às vezes a gente não tem resposta para dar à pessoa. E é preciso que a gente aprenda da palavra de Deus para que você possa dar esclarecimento para aquela pessoa que está cega, porque nós sabemos que por mais que a gente leia a palavra do Senhor, quem nos dá discernimento, entendimento, ou nos faz entender a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós pegamos um texto, Lucas 9, 28, que fala lá: eram quase 8 dias quando Jesus chamou a Pedro, Tiago e João e subiu ao alto monte para orar. Quase 8 dias. Pegamos lá também Mateus 17, 1, que fala: eram 6 dias quando Jesus pegou a Pedro, Tiago e João e subiu ao alto monte para orar. Então, às vezes as pessoas se perguntam: está errado a Bíblia, um fala 8 e o outro fala 6. Irmãos, a Bíblia, ela está corretíssima. Por quê? Qual que é o certo aqui? Quem que fala com certeza 6 dias? Mateus. Quem que era Mateus? Discípulo de Jesus. Então ele fala, era 6 dias. Agora, Lucas, ele veio de 60 a 65 anos depois de Cristo. E ele fala quase ou a cerca de 8 dias. Quer dizer, ele não está dando certeza que era 6 dias, ele fala quase 8 dias. Isso 60 a 65 anos depois de Cristo. Se você me perguntar se eu lembro todas as pessoas que foram no meu casamento, eu não lembro. E eu tenho 27 anos de casado. Agora, imagine 65 anos depois. Então, a Bíblia não erra. Não erra. Então, vamos lá. Nós lemos um texto aí onde Marcos cita Bartimeu como um cego. Irmãos, primeiro, nós vamos falar aqui sobre uma pessoa, sobre o fundamentalista. O que é uma pessoa fundamentalista? Os fundamentalistas, ele acredita nos seus dogmas.
que são dogmas? Doutrina religiosa apresentada como certa e indiscutível. Ele acredita naquilo e é aquilo mesmo. Se ele falar que esse copo aqui é uma pedra, é pedra mesmo. Ele está fundamentado naquilo que ele acredita. Ainda está aqui, como verdade absoluta e indiscutível, não colocando de parte, contudo, a premissa do diálogo. Ele até entra para conversar com você, discutir aquele assunto, mas sempre mostrando para você, ou tentando mostrar para você, que ele está certo. Ele está fundamentado naquela ideia, ou sobre aquele assunto. Ele tem fundamento sobre aquilo. Ele está afirmando a sua fé ali, está confiando que aquilo ali é verdade. E eles batem de frente em cima disso aí. Então, o fundamentalismo é um movimento que tem por finalidade voltar ao que são considerados princípios fundamentais vigentes na fundação de determinado grupo. E geralmente, esses fundamentalistas estão praticamente fundamentados em 3 religiões, são mais, mas essas 3 são mais discutidas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Esses são os mais comentados. Eles defendem conforme nós defendemos aqui, que nós acreditamos que Jesus, ele é o Salvador do mundo. Como nosso Deus é o único Deus, o Deus que fala, que ouve, que responde. Eles também acreditam nos dogmas deles, e eles defendem, batem naquilo ali. Não adianta você discutir com a pessoa que ele tem a prática do islamismo, essa religião. Ele defende lá Alá, ele defende lá os muçulmanos. Então, amados, isso aqui é o princípio para a gente poder entrar dentro da mensagem. E também tem algumas expressões que são usadas, mas já não são o fundamentalista. São pessoas que já usam são expressões, como também o político, expressões políticas. O cara acha que ele está fundamentado na política, no fanatismo, extremismo, no sectarismo, que é a intolerância, e etc. Irmãos, nós estamos vendo aqui então, que nós vamos entrar num assunto muito sério, quando Bartimeu tornou a ver. Bartimeu tornou a ver. Então está mostrando para nós que antes Bartimeu enxergava. Como é que ele ficou cego? Então vamos pegar aí, Mateus 20, glória a Deus, Mateus 20, versículo 29 e 30. Essa é uma mensagem muito importante para a gente aprender. Mateus 20, 29 e 30. Que está aí, a mesma passagem. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E aí? Mateus está falando sobre um cego, ainda dá o nome de Bartimeu. Agora está falando a mesma passagem de 2 em Mateus. 2 cegos. Irmãos, a Bíblia, ela tem são várias passagens. Ela tem 3 evangelhos, que são chamados evangelhos sinópticos ou sinóticos. Esses evangelhos têm histórias iguais. É Mateus, Marcos e Lucas. Aí você vê lá, tem lá o batismo de Jesus, tem nos 3 evangelhos. Tentação de Jesus, tem nos 3 evangelhos. A última ceia, tem nos 3 evangelhos. Jesus ora no Getsemane, tem nos 3 evangelhos. E um montão. Tem Mateus, Marcos e Lucas. Um fala de noite, outro fala ao anoitecer, outro fala ao início da noite, mas é a mesma história. Mas aqui, Marcos, ele cita o nome de Bartimeu.
Os outros evangelhos não. E aqui nós estamos falando em Mateus, citou 2. Então está errado? Como é isso aí? Que 2? Então, depois de vários estudos, a Bíblia não fala, só fala desses 2. Porque cada autor, ele colocou de uma forma muito objetiva aquilo que ele presenciou, ou então da cultura daquele povo. Esses 2, o que está acontecendo aqui? Esses 2 que ele cita aqui, Mateus, é porque tinha 2, mas um era o Bartimeu que clamou: o filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quem estava clamando era Bartimeu, mas como tinha outro cego do lado, o autor já citou os 2, que Jesus curou os 2, entendeu? E tem outra versão também, que Jesus curou um numa época, que era Bartimeu, e como Jesus estava sempre em Jericó, numa outra época ele foi e curou o outro. O autor citou os 2 de uma vez. Não tem nada de errado aí. Então, amados, mas tem gente que fica procurando alguma coisa para tentar achar algum erro, para justificar o seu pecado, para justificar os seus erros. Então vamos pegar agora a mesma passagem, Lucas 18, versículo 35. É só no comecinho que a gente vai estar lendo esses versículos aí, mais versículos, só esses aí, para a gente entrar aqui para você entender. Então a Bíblia não erra. Às vezes a pessoa, ela quer consertar a Bíblia de ficar de acordo com a vida que ela está levando, com a vida que ela está vivendo. Lucas 18, 35, que diz assim, do 35 até o 37. Aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Irmãos, vocês observaram que em Marcos fala que Jesus saía, em Mateus fala que Jesus saía, mas tinha 2 cegos, e agora Lucas fala que Jesus aproximava da cidade, ele estava chegando na cidade. Você já tinha observado isso nesses 3 evangelhos, essa passagem? 2 evangelhos falam que ele estava saindo. Lucas fala que ele estava aproximando. Então a Bíblia está errada. Irmãos, vários teólogos, fizeram vários estudos e acabaram, muitos deles, a chegar na conclusão, o que aconteceu foi exatamente isso que nós vamos falar aqui. E isso aqui também está certo. O que aconteceu? Quando Jesus aproximava de Jericó, então o Bartimeu começou a perguntar: o que é isso? Passava uma grande multidão, ele estava escutando, ele era cego, mas ele escutava. Então Jesus entrou e foi lá resolver o que ele tinha que resolver lá para dentro, na cidade de Jericó. Quando ele saiu, que o milagre aconteceu, que ele parou e deu ouvido àquele cego que clamava pelo nome dele. Então a Bíblia está correta. Ele entrou, né? Aí quando ele saiu, ele falou: cadê aquele cego que estava me chamando? Cadê ele? Foi lá, curou ele. Então a Bíblia está correta. Então, como se passaram muitos anos, então ali Lucas já explica de uma forma melhor, claro que respeitando sempre a opinião das pessoas. Lucas explicou, ele escutou, mas Jesus passou direto, resolveu o que tinha que resolver. Na saída ele curou ele. Então a Bíblia não erra, irmão. Às vezes a gente quer colocar alguma coisa na Bíblia porque talvez para não vir na igreja, para falar que quem escreveu a Bíblia foi o homem mesmo, mas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, 40 homens. Então, amado, a Bíblia não erra, mas às vezes a gente quer que seja errado para justificar a nossa vida, justificar aquilo que nós fizemos ou estamos querendo fazer. É preciso entender e é preciso estudar a Bíblia para que você não seja enganado, porque a Bíblia mesmo fala, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então vamos lá continuar. Então, amados, a partir do momento que nós já sabemos mais ou menos aí da história de Bartimeu, ou uma história certa,
né, desse cego, vamos partir. A nossa fé, nós falamos sobre o fundamentalismo. A nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus. Não importa o que o fulano de tal falou, o que o outro fulano lá de tal falou, se não estiver aqui na Sagrada Escritura, você pode descartar que o certo está aqui. Nossa fé está fundamentada em Jesus. Mas você já parou para perguntar quem que é o pastor Moisés? O pastor Moisés mora ali em cima. Quem que é o missionário Fernando? Mora ali, o pastor Daniel mora lá no recanto. E muitos irmãos aqui, a gente sabe que os irmãos moram também, nós conhecemos. Mas por que aqui Bartimeu? Por que está falando justamente de Bartimeu? Quem que era Bartimeu? Aqui Marcos cita o nome dele. Lucas e Mateus, não. Quem que era Bartimeu? Bartimeu, na verdade, segundo, né, os escritores, historiadores, ele era filho, segundo depois de muitos estudos, ele era filho, o mais aceitável é esse não está na Bíblia. O mais aceitável é que ele era filho de um famoso general israelita, aposentado, que se tornou comerciante naquela época. E ele tinha uma boa aposentadoria. Aí foi crescendo, o Império Romano foi crescendo, e começaram a perseguir esse general aposentado, pai de Bartimeu. Então, cortaram a aposentadoria dele, e ele se revoltou e começou a arrumar motim, fazer motins contra os romanos. Então esse era, segundo os historiadores e teólogos, era o pai de Bartimeu, que geralmente lá na antiguidade acontecia que o filho geralmente tinha metade do nome do pai. Então chamava Bartimeu, filho de Timeu, porque Bar no grego significa filho. Então Bartimeu, filho de Timeu. E lá eles tinham, como costume, vazar os olhos daquela criança que talvez poderia vingar o pai ou os pais lá na frente. Eles pegaram Bartimeu, assim que ele foi preso e mataram Timeu, o que aconteceu? Eles foram perto de Timeu, que era pequeno, e vazaram os 2 olhos da criança, para que ele não crescesse, ficasse forte, e fosse atacar os romanos para vingar a morte do pai dele. Isso foi lá no passado. Hoje em dia, não acontece isso. O filho está pequenininho, ou está com 14 anos, ou 15. Se matar o pai dele, ele vai lá e mata o bandido, ou mata o inocente. O pai dele foi morto. Talvez nem foi tiro, nem foi briga, talvez foi um acidente de trânsito. Então a pessoa fica com aquilo no coração, a pessoa é fraca para certas coisas. Então, em vez dela orar ao Senhor, Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, fez com meu pai, que a justiça, que o Senhor faça justiça. Não, ele vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, a história praticamente mais aceita é essa sobre Bartimeu. Então, irmãos, a gente vê aqui que, na verdade, muitas pessoas não acreditam na justiça do Senhor, mas o Senhor, a todo dia, a todo instante, tem feito justiça para cada um de nós. Quando nós somos perseguidos, quando nós somos caluniados, o Senhor tem feito a nossa justiça por nós. Sem você precisar sujar suas mãos, sem você precisar fazer escândalo na porta dos outros, ou lá no seu serviço, é só dobrar o joelho e entregar na mão de Deus, e Deus faz justiça por você. A justiça de Deus, ela é perfeita, porque Ele sabe aonde vai apertar naquela pessoa, onde vai machucar naquela pessoa. Não porque Deus é ruim, porque aquela pessoa precisa de uma correção. Precisa de uma correção, mas não é você que vai fazer, é Deus. E não é só com pessoas. Toda justiça, todo problema que a gente foi injustiçado, nós temos que entregar na mão do Senhor. Aleluias. Você pode ver quantas vezes durante a semana
Você passa raiva nisso, passa raiva naquilo. Você fala, eu entrego ele na mão do Senhor. É uma pessoa que não te paga um dinheiro, é uma pessoa que não te devolve uma ferramenta que você emprestou, é uma pessoa às vezes que não te cumprimenta, você fica chateado. Fala, poxa, eu fui sempre bacana com ela. Aí você fica chateado, aí o Espírito Santo começa a confortar o seu coração, você está ali meio nervoso, com aquela ira santa, querendo ir lá falar com ela, aí Deus vai confortando através do Espírito Santo, quando vê você já se acalma e se entrega na mão de Deus. Aí Deus que vai tratar com aquela pessoa. Isso é o correto do rebanho do Senhor, isso é o correto da igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus, isso é o correto de ser feito. Então, amados, e Jericó? Eu estou falando que Bartimeu estava sentado às portas de Jericó. E Jericó, o que dizem as pessoas? O que dizem os teólogos, os historiadores? O que dizem sobre Jericó? Uma das cidades mais antigas do mundo, com aproximadamente 10 mil anos. O que dizem essas pessoas? Talvez pessoas que praticam o cristianismo, outras o ateísmo, outras o islamismo. O que diz sobre Jericó? Na verdade, Jericó, na época de Josué, ela estava ali construída 1451 anos antes de Cristo, quando aconteceu aquilo. Mas vamos dizer então, eles falam aí na cidade, ou você conversa com alguma pessoa que é muito talvez centrada naquilo, né? É um fundamentalista, né? Um ateu, uma pessoa que não acredita na Bíblia, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que acredita que Jesus o Espírito Santo é uma força ativa. Então, o que eles falam? Eles falam que Jesus curou aquele cego, uma cidade chamada Jericó, mas Jericó herodiana, que foi construída por Herodes, não foi aquela mesma Jericó de Moisés, de Josué, não. Irmãos, será que isso está correto? Vamos estudar. Aproveitei que eu tinha feito, né, uma pequena cirurgia, né, no dente, né, estava com a boca sem falar, comendo, tomando sopa de canudinho na mamadeira, igual criança nova em casa, só não podia comer nada, mastigar. Então estava lá deitado, toda hora vinha uma mamadeirinha para mim, pimpolzinho de neném, e eu só tomando mamadeira, não podia comer nada, mas doía tudo, a boca ficou, inchou tudo. Então o que eles falam? Eles falam, né, que essa cidade era uma cidade que Herodes construiu. Então, seguindo os historiadores e os teólogos, isso aí também é uma heresia. Alguns acreditam nisso, outros não, outros acreditam que era aquela mesma Jericó do tempo de Josué. Por causa de quê? Naquela época de Josué, o povo que morava em Jericó era o povo cananeu. Eles acreditavam em vários deuses, sendo o principal o deus Baal. Então, mas por quê que seria uma outra Jericó? E aonde que eles tiraram essa teoria que Jericó nunca mais foi construída? Josué, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar a reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, quer dizer, do seu filho mais velho, lhe porá o fundamento, e a custa do mais novo as portas. Quer dizer, o homem que reedificasse teria essa maldição sobre a vida dele. O seu filho mais velho ia morrer no começo, na fundação da cidade, e quando estivesse colocando as portas, o mais novo ia morrer. E isso aconteceu. Então quer dizer que Jericó, ela foi reconstruída.
Aí aconteceu, nós vamos provar isso aqui. Por quê? Aquela cidade estava amaldiçoada. Quem tentasse erguer, a pessoa estaria amaldiçoada. Porque aquela cidade ali, depois que ela foi reconstruída, ela passou por várias vezes, ela teve guerras, ela teve vários conflitos, várias vezes ficou despovoada até chegar nos dias de Jesus. Mas será que alguém tentou reconstruir aquela cidade então? Quem reconstruiu aquela cidade? Então vamos ver lá, 1 Reis 16, 34, depois se você quiser eu passo para você a referência. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, conforme Josué tinha falado lá. Ó. Quando pôs as portas, morreu Segube, seu último filho, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então quer dizer que a cidade foi erguida. Quando você coloca a porta na casa, você já fez laje, você já fez, você está colocando nas portas, é o acabamento já, a cidade foi erguida. Esse rei, né, nos dias de Iel, que está falando segundo 1 Reis 16, 34, ele tentou construir e construiu, só que ele perdeu o filho mais velho e o filho mais novo, quando a cidade ficou pronta. Então foi nessa cidade mesmo que Jesus passou, onde estava Bartimeu. Está vendo? Mas eu andei lendo lá, tem umas quadras, tem Nova Jericó, Jericó de Queiroz, construidor de Ana. Você vê como é que as pessoas vão colocando as coisas. Depois você pesquisa para você ver, irmão. E tem pessoa que não sabe, não vai acreditando naquilo. A palavra de Deus, ela não erra, irmão. De Gênesis, Apocalipse, ela está em concordância. Irmãos, nós respeitamos a opinião das pessoas. Tem pessoas que estão ali e vai lendo, são pessoas que gostam de ler, vai lendo, mas às vezes o principal para aquela leitura, ainda mais quando se trata das coisas de Deus, ele não tem, que é o Espírito Santo de Deus, para dar entendimento naquilo que a gente está lendo. Por exemplo, né, um livro muito difícil, talvez de você pregar, se você não tiver entendimento sobre aquilo, é o livro de Apocalipse. Tem muita linguagem simbólica, tem muita linguagem figurada. Se o pastor não souber pregar aquilo ali, ele confunde a cabeça de toda a igreja, prega tudo errado, precisa saber de escatologia, né, tem uma matéria também que chama Apocalipse. Então ele precisa entender daquilo para ele poder pregar a palavra de Deus. Mas por que será que Deus não fez, né, não inspirou ali o apóstolo João escrever o Apocalipse de uma forma mais fácil para a gente entender aqui? Você pode estar se perguntando dessa forma aí, 7 selos, 7 igrejas, cavalo branco, amarelo, vermelho, né? Tem um montão de coisa lá. O dragão, a besta, a grande Babilônia, está tudo lá. É porque a igreja estava sendo perseguida, então aqueles que eram cristãos, João pregava dessa forma, e os outros que passavam não entendiam nada, só o povo de Deus que entendia. Então era preciso escrever daquela forma, para que senão eles rasgavam aquilo tudo. Qualquer tipo de pergaminho que era usado para escrever, eles rasgavam tudo. Então aquilo que estava escrito ali, o povo de Deus da época entendia. Porque João estava ensinando que aquilo aí, isso é isso e isso. Os cavalos são isso, isso e isso. Os 7 selos são isso, isso e isso. Tinha que ser assim. Como se fosse um código, vamos dizer assim, ilustrando aqui, para a gente entender. Então, amados, nós respeitamos essas várias teorias, vários estudos, mas nós estamos fundamentados na palavra de Deus, aleluia. Nós estamos fundamentados aqui. Está tudo escrito aqui na palavra do Senhor, a gente não tem que ficar inventando nada, e não, está escrito aqui, glória a Deus. Amados, a essência ali da cura de Bartimeu, que ele tornasse a ver, e isso aconteceu. A essência não importa também se foi em Jericó, se foi em Belém, em Jerusalém, na Galileia, mas que a cura de Bartimeu aconteceu. Nós sabemos aqui agora que foi verdadeiramente ali na saída, né, as portas praticamente de Jericó. Mas isso aconteceu, fato.
Então, conforme a gente fala aí, podia ser em qualquer, mas aquilo aconteceu. Mas, conforme nós acabamos de explicar para os irmãos, foi sim as portas da cidade de Jericó, aquela de Josué. Outra coisa, em qualquer lugar que Jesus ele passe, e ele pode praticar a cura, através da fé daquelas pessoas, através da nossa fé. Então será que nós precisamos, para enxergar, ter uma visão espiritual, nós precisamos viajar agora, pegar o avião lá para Jericó? Não, Ele te cura na sua casa, Ele te cura no seu trabalho, Ele te cura no caminho daqui para a sua casa, porque o nosso Jesus, Ele é poderoso, o nosso Jesus, Ele pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa muito importante que aconteceu com aquele homem, Bartimeu, a atitude. Bartimeu era cego, mas não desinformado. Ele ouviu a multidão passando, ele ouviu aquela multidão que passava, e falou: que é isso que está acontecendo? Quem está passando? É Jesus. Aí começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus passou, conforme diz Lucas, e na volta Jesus parou. Mas como queira também, Jesus parou ali e curou ele, depois entrou para lá. Mas o importante é que a cura aconteceu. Importante é que a cura aconteceu. Então, amado, Jesus, Ele faz todas as coisas. Ah, o irmão morreu. Mas se Jesus quiser, Ele ressuscita, como vem ressuscitando várias pessoas no mundo todo, todo dia tem casa aí que a pessoa já foi dada como morta, o médico assinou atestado de óbito, e a pessoa, quando o médico vai lá dentro, a pessoa está mexendo, o coração está batendo novamente. Há vários casos aí, relatos aí, todos os dias tem isso aí, no mundo todo. Mas nós vivemos na cidade de Juiz de Fora, nós estamos aqui, talvez nesse espaço, e algum pouquinho da parte da televisão fala sobre isso. Mas Jesus tem feito milagre todos os dias, curando, salvando, fechando ferida, curando câncer, curando AIDS, restaurando pessoas, tirando pessoas das drogas, quebrando correntes, maldição, todo dia, aleluia. Então, amados, Ele buscou incansavelmente a sua cura. Que queres que eu te faça, Senhor? Perguntou para ele, pergunta a você nessa manhã. O Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Será que é uma restauração do seu casamento? Será que é a restauração da sua fé? Será que é um emprego que foi fechado para você, mas o Senhor pode abrir as portas de outro, muito mais importante, onde você vai ganhar muito mais? O que queres que eu te faça? O Senhor está te perguntando. Talvez você entrou aqui, mas está angustiado. Talvez você entrou aqui, mas está preocupado com o dia de amanhã. Irmãos, não preocupeis com o dia de amanhã, não. Porque o dia de amanhã pertence ao nosso Deus, aleluia. Deus está no controle de tudo. Então Ele buscou ali incansavelmente a sua cura, gritando por Jesus. Tem hora que é preciso você soltar a voz: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda, Senhor. Jesus quer isso, quer um relacionamento, quer que você converse com Ele, não é você ficar no canto choramingando, né, pedindo isso ou aquilo baixinho ali, mas desanimado, pedindo assim: mas não vai me dar mesmo. Não é isso não. Aquilo que pedir crendo, receberá, diz a palavra do Senhor, aleluia. É pedir confiando, é pedir ali convicto que vai receber a bênção, a vitória, a cura. Glória a Deus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você tem buscado dessa forma, irmão, incansavelmente? É buscar hoje, amanhã, aí depois da manhã já começa assim: já tem 3 dias que eu estou buscando Jesus, e Ele não respondeu nada. Pois durante 3 dias Jesus ficou calado, morto e sepultado para aquelas pessoas. Mas Jesus praticamente ele morreu e fechou os olhos, porque assim que Ele fecha os olhos, Ele vai lá no inferno e traz cativo o cativeiro. Jesus estava trabalhando. Mas para o mundo, o corpo físico, Jesus estava enterrado, sepultado naquele lugar. Mas Jesus já não estava mais ali. Então, amados,
é buscar Jesus incansavelmente, mesmo que seja tudo bom com você, está passando tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo na bênção, é buscar Jesus incansavelmente, todos os dias, aleluia. É mais bênção, é mais comunhão, tanto com Jesus quanto com a igreja, é se encher mais do Espírito Santo de Deus. E mais importante de nós aqui, que nós possamos ser botijas e destampada, porque você vai gastando o azeite e o Senhor vai enchendo, você vai gastando, o Senhor vai enchendo, você vai gastando, o Senhor vai enchendo, e você sempre vai ser uma botija transbordante do poder de Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, é preciso que você fale com Ele. E é preciso que você entenda que Jesus fala conosco nessa manhã, que Ele jamais vai se cansar de nós. Ou seja, o Senhor está falando isso conosco nesta manhã. Ele nos ama. Ele morreu por nós. Ele podia ter falado com o pai dele: pai, conforme falou, pai, passa de mim esse cálice. A morte que está me esperando aí é morte de cruz. É uma morte muito violenta para um ser humano aguentar. E com certeza eles vão me bater, eles vão me pregar lá no madeiro. A morte de cruz. Passa de mim isso, não deixa eu morrer desse jeito, não. Ele falou: Senhor, falou: pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, aleluia. Então ele foi lá e fez com que as escrituras se cumprissem, que já estava profetizado através do profeta Isaías. Irmãos, a palavra de Deus fala para você nessa manhã, irmão, você que está em dúvida, você que está passando por isso, você que está passando por aquilo, eu quero te dizer um negócio, a palavra de Deus fala para você: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode ser feliz, você pode ter um filho abençoado, você pode ter um casamento restaurado, você pode voltar a ter a sua saúde de volta, porque nós temos um Deus que nós servimos, que pode todas as coisas, é o Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus pode todas as coisas, irmão. E quando Ele pode, nós também podemos, que Ele fala assim, o apóstolo Paulo falando, eu posso, o apóstolo Paulo falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é a verdade. Se não fosse Jesus, nem levantar da nossa casa, a gente não levantava, irmão, para vir aqui na igreja. Você não vai num banheiro, você levanta a vida para um lado. Um dia um colega meu falou comigo, ligou para lá, e ele já tem 70 e poucos anos, deve ser hoje não vou poder trabalhar, porque eu levantei, a casa rodou tudo, estou com labirintite, né? Então eu vou ficar aqui em casa, hoje não posso trabalhar, porque eu levantei e a casa está tudo rodando. Então quer dizer, se Deus não colocar a mão, a gente não levanta nem da nossa cama, a gente não vai nem no banheiro fazer a nossa necessidade, a gente tem que ser amparado por alguém, mas graças a Deus, até aqui quem tem nos amparado é o Senhor, com as suas mãos poderosas, aleluia, glória a Deus. Amados, você pode, é só pedir e confiar no Senhor. Irmãos, lá naquela entrada triunfal em Jerusalém, tinha um animal ali que era um jumentinho. Jesus fala que aquele jumento ali conversou, praticamente ele conversou com o jumentinho, ele disse: ó, eu vou montar em você, eu vou montar em você. Estou falando de Jesus, estou falando assim, estou ilustrando para você. Tanto é que eles foram buscar lá o jumentinho, os discípulos, e Jesus já falou assim: está aí o jumento que você falou, vai lá, está amarrado lá na porteira, em tal lugar, vocês pegam aí e trazem para mim. O pessoal questionou na hora: por que eles estão levando o jumento? Não, Jesus está pedindo ele, levou. Aquele jumento, ninguém ia reconhecer aquele jumento, nunca. Mas toda vez que nós pregamos a palavra, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todo mundo lembra que Jesus foi montado no jumentinho. Aquele jumentinho ficou famoso.
um animal esquecido, um animal irracional, mas então ele ficou famoso porque ele entrou ali carregando o Mestre, o Salvador da humanidade. Mas hoje, nos dias de hoje, depois do sacrifício do Senhor Jesus, jumento nenhum precisa carregar Jesus, até o contrário, Jesus é que tem nos carregado, aleluia. Todos os dias carrega para o serviço, carrega para casa, carrega para a aula, carrega para passear. O Senhor Jesus tem nos carregado a todo instante, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, você pode, é só buscar no Senhor. Agora vamos aqui em Salmos 34, que diz assim, vamos ver lá no Salmo 34, o que fala para nós? Versículo 4 e 6, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Glória a Deus. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, aleluia. Foi o que Bartimeu fez, ele ali buscando incessantemente a Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E foi insistente, até o Senhor Jesus chegar perto dele e falar: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Aí Jesus: então vê. E ele tornou a ver. A tua fé te salvou. E falou: então, a fé é muito importante ela ser exercitada, meu irmão. Eu não sei como você está aqui nesta manhã, mas é importante você ser persistente naquilo que você almeja do Senhor. Senhor, precisa. O Senhor já sabe o que você precisa. O Senhor já sabe que cada um de nós aqui precisamos. Mas é preciso você falar com Ele. Você não fala com a esposa: eu quero comer hoje um pernil assado, eu quero comer hoje um caviar, eu quero comer um fazão, né? Eu quero comer só um arrozinho com feijão. Você não fala para ela lá, ela vai lá e faz para você. Então é preciso você falar com ela, falar com Ele, né? Então fale para Jesus o que você está passando. Não é só naquela hora que você está orando no quarto, não, durante o dia: Senhor, eu orei ontem, mas isso não sai da minha cabeça, amanhã eu tenho um problema sério para resolver. Senhor, entra com a providência divina nesse assunto, naquela papelada. Senhor, não deixa eu falar de mim mesmo, mas que seja o Senhor falando na minha boca. Ele quer isso, irmão. Tem gente que hoje é domingo, nada contra, tem gente que tem comunhão com o futebol hoje, o dia inteiro tem notícia de futebol, ela sabe tudo o que está acontecendo. Então, isso mesmo que nós estamos falando aqui sobre o futebol, a mesma coisa seria até muito mais quando se trata das coisas espirituais com Deus. É o dia inteiro você está ali: Senhor, está nas tuas mãos. Você me desculpa, Senhor, que eu já pedi ontem, eu sei que o Senhor vai entrar com a providência, mas eu preciso falar que eu sou ser humano, então eu estou um pouquinho preocupado ainda. Você vai falando aquilo até o Espírito Santo acalmar o seu coração. É preciso isso, irmãos, intimidade com Deus. É preciso nós sermos amigos de Deus, porque para o amigo talvez daí secular, vida secular, você fala, mas talvez para Deus você não fala tanto conforme você fala com a pessoa que nada talvez pode fazer por você. Talvez aquela pessoa está mais necessitada de Jesus do que você. Então, amados, é preciso você saber quem vai pedir. E no nosso caso aqui nós sabemos, nós temos que pedir ao Senhor Jesus, aleluia. É Ele, aleluia. Nossa fé está fundamentada na palavra. Nossa fé está fundamentada em Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o poder da palavra de Jesus, ele é tremendo. Os demônios temem e têm que sair, os males lhe obedecem, as enfermidades são curadas, os mortos ressuscitam, o pecador perdoado, restaurado, regenerado, através do poder que há em Jesus Cristo. Os demônios são submetidos à palavra do Senhor. Eu te expulso em nome de Jesus.
e ele sai. Mas para você falar isso, você tem que ter comunhão com Deus, ser cheio do Espírito Santo, você realmente ser uma pessoa que foi transformada por Deus. Não é fingir que foi transformada, você realmente é transformada. Você dá exemplo de cristão aqui, lá na rua, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Você é realmente uma pessoa diferenciada e o brilho do Espírito Santo já está na sua face. Não precisa falar para ninguém que você é cristão. As pessoas olham para você e falam assim: aquela ali é do Senhor, aquele ali é do Senhor. Já está escrito ali na face dela, que o nome dela está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 2 Samuel 22:7 diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei meu Deus, e ele do seu templo me ouviu. A minha voz e o meu clamor chegou a seus ouvidos. Sempre que nós orarmos ao Senhor, sempre que nós buscarmos o Senhor, sempre que nós buscar ali a ajuda, o socorro no Senhor, Ele vai nos ouvir, aleluia. Agora, a hora da resposta da nossa oração, a hora da resposta do nosso clamor, aí depende dEle. Talvez precisamos de um tratamento de Deus, talvez precisamos de mais comunhão com Deus. Tem gente que pede agora, recebe agora. Tem gente que pede agora, recebe daqui uma semana. Tem gente que recebe daqui um ano. É Deus, irmãos. Não é o pastor Moisés, não é o pastor Daniel, não é o fulano de tal, o ciclano. É Deus, aleluia. É Deus. Irmãos, nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus. Nós não precisamos de especulações, nós não precisamos ir lá em Israel tomar água no poço de Jacó, né? Nós não precisamos fazer isso nem aquilo. O nosso Senhor nos cura aqui, nos ajuda na nossa casa, nos ajuda no nosso serviço. Nosso Senhor, Ele nos providencia qualquer coisa para nós, em qualquer lugar, porque Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Será que eu vou ser só abençoado só lá em Israel? Eu tenho sonhos de ir lá em Israel ainda, tenho para conhecer, mas para buscar o poder de Deus, eu busco aqui na minha casa mesmo. Eu busco aqui na igreja, eu busco na rua, eu busco dentro do ônibus. A gente conversa tanta coisa dentro do ônibus, por que não pode conversar de Deus? Será que a pessoa tem vergonha de Deus, mas quer a bênção de Deus? Será que a pessoa não pode falar de Deus, mas quer as bênçãos de Deus? Então, amados, é preciso a gente entender isso. Então, irmão, nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus para não sermos enganados. Sempre é bom buscar conhecimento, mas prudentemente, buscar com prudência, né, para que Deus venha nos abençoar e não deixar que a gente seja enganado. Lá atrás, no passado, as muralhas de Jericó caíram. Aquelas muralhas, elas protegiam, entre aspas, aquele povo cananeu que estava ali dentro. Hoje, a nossa muralha é o Senhor Jesus. Pode vir trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, pode vir tiro, pode vir isso, pode vir aquilo, mas a nossa muralha, que é o Senhor, ela não cai, que Ele é nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Teria até mais, mas aí aprofundar. E nós estamos pegando essa palavra aqui de manhã, até um coração partido, mas ligado no Senhor, sabendo que ela está com o Senhor. Eu estava ali quando o meu telefone tocou. Irmãos, não é fácil não. O telefone tocou. Eu tenho irmã que ela estava internada uns 5, 6 dias. Ela dá presente de Deus também, mas tem uns 2 meses que eu estou falando, tem que tomar remédio, não estava tomando. Tem que fazer isso, não estava fazendo. Estava internada no Monte Sinai. Aí, até ia fazer uma visita para ela amanhã. Aí eu fui ver o telefone lá, desligou. Acho que eu vou desligar para ele não pregar. Mas aí depois os espíritos na mão tocavam, ver a estrutura dele. Aí eu retornei a ligação para o meu irmão. Aí ele falou assim, ó,
a nossa irmã partiu. O meu mundo caiu, o Fernando viu lá. Meu mundo caiu na hora assim. E aí chegou o Júnior. Falei, graças a Deus, o Júnior chegou. Eu vou pegar o carro e vou embora. Não tem condição. Aí o Júnior falou assim, se você quiser, nós estamos aí. Se prontificou. Eu falei, não, eu tenho preparado essa palavra. Eu preciso que Deus me use nessa manhã. Eu vou fazer isso com o coração partido, mas sabendo que tem um Deus que me segura de pé. Um Deus que está me apoiando. O Espírito Santo vai falar na minha boca, porque eu agora já não falo mais nada. Eu fui na casa do missionário Fernando ontem, a Rita sabe disso. Fui lá, estava na alegria da palavra. Fernando, tem mais de 15, 20 dias que estou preparando essa mensagem. Descobri várias coisas sobre Jericó, sobre Bartimeu, sobre que quando saía na cidade que foi curado, quando entrava na cidade que foi curado. Descobri um montão de coisas, cheguei num denominador comum. A Bíblia não erra. Então estava todo alegre, mas já preocupado com essa situação, mas está na mão de Deus. E hoje, na hora aqui de eu pegar a mensagem, um pouquinho, uns 10 minutos antes de passar a palavra, eu recebi esse telefonema que ela partiu. Aí a pressão já dá uma mexida, o corpo já balança, você olha para a palavra assim, já não é enxergando mais quase nada. Falei, Senhor, te peço, fiz igual Sansão, me dá força só nessa manhã, para me pregar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aí o Senhor me deu força e eu estou aqui, irmão. Mas saindo daqui, vou chegar na minha casa, vou falar com a minha mulher e vou lá para a casa da minha mãe, que a minha mãe só tem, graças a Deus, só 90 anos. Ela também, eu acho que ela estava ontem, eu estive lá, estava talvez já esperando, né? Mas aí veio cair agora de manhã. Quer dizer, tocou o telefone, por um lado eu não atendi, porque ele desligou. Aí eu voltei e vi, está acabando de desligar. Aí eu liguei, talvez se eu não ligasse, não estava sabendo de nada. Eu pregaria aqui a palavra assim, do jeito que eu estava pensando. Mas mesmo assim, o Espírito Santo me fortaleceu, através da oração dos irmãos, do missionário Fernando, e nós pregamos a palavra com a mesma alegria, da mesma forma que a gente tinha preparado. Então, amados, que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa fortalecer os irmãos, me fortalecer também, que parece que a gente está forte, mas a gente dá fraqueja um pouquinho, você chora por dentro, mas eu tenho certeza que, conforme o apóstolo Paulo fala, na hora que eu estou fraco é que eu estou forte. Mas a missão está cumprida, né? A palavra que o Senhor colocou no nosso coração para que você, nem eu, nem ninguém que está aqui seja enganado. A palavra de Deus, ela não erra. De Gênesis a Apocalipse, ela está em concordância, irmão. Então o Senhor está te perguntando essa manhã, o que queres que eu te faça? Fala para Ele, feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus, não olhe para o lado, né? Não olhe aqui para frente, com os seus olhos espirituais fechados, contemple a face de Jesus, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor amado, meu Pai, neste momento, meu Pai, que esse teu filho, que essa tua filha, Senhor, está aqui, meu Pai, na igreja, clamando pelo Senhor, buscando forças no Senhor, buscando ajuda no Senhor, pedindo socorro ao Senhor, meu Pai. Senhor, venha atender esse pedido, meu Deus. Senhor, venha abençoar este irmão. Senhor, venha abençoar essa irmã, meu Deus. Espírito Santo, eu te agradeço pela essa manhã poderosa, a qual o Senhor enviou o teu povo para receber essa palavra. Espírito Santo, eu te agradeço nessa manhã por o Senhor ter me fortalecido para eu trazer essa palavra sendo usado pelo Senhor, que o Senhor que falou na minha boca, que a minha estrutura está abalada, a minha estrutura, meu Pai, por mim mesmo eu estaria em outro lugar, não aqui, mas o Senhor me fortaleceu para que eu estivesse aqui sendo usado como instrumento de valor nas tuas mãos, meu Deus. Abençoa a vida desse irmão, enche, Espírito Santo, esse irmão
irmão, enche Espírito Santo essa irmã, aleluias, oh Deus de poder, Espírito Santo, batiza Espírito Santo, batiza nessa manhã, batiza esse irmão, batiza essa irmã, Espírito Santo, toca Espírito Santo, que nós possamos ser vasos de honra nas tuas mãos, que nós possamos ser instrumentos de valor nas tuas mãos, meu Deus, Senhor maravilhoso, que toda, meu Pai, ameaça, que toda perseguição, que todo trabalho, meu Pai, de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, seja desfeita agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas, nós temos a verdadeira rocha conosco, que é o Senhor Jesus. Nos abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, pela essa manhã, meu Pai, de bênçãos, pela essa manhã de cura, pela essa manhã de derramamento do Espírito Santo neste lugar. Nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus, aleluia.